Avisou no grupo que eu entrei. Avisa aí. Boa noite para quem está entrando na aula comigo hoje, sexta-feira à noite, chegando aí o nosso treinamento amanhã. Quem vai participar comigo vai ter várias surpresas, tá muito legal. Vocês que ainda não me conhecem, quem me conhece, quem é meu aluno, sabe o tanto que eu sou megalomaníaca para entregar conteúdo, para entregar experiência para vocês. Mas amanhã a gente vai ter muito conteúdo, vai ter surpresa, vai ter PDF, vai ter apostila, vai ter muita coisa legal. Hoje a nossa última aula é sobre precificação, que é o último conteúdo que eu vou passar para vocês amanhã no treinamento. Por falar em treinamento, quem vai assistir essa aula daqui a pouco aí no replay, que vai ficar salva no feed, quem vai assistir vai ver que eu vou entregar um PDF aqui nessa aula hoje, mas quem estiver aqui ao vivo também até o final comigo, é só me mandar um direct que eu vou entregar o PDF no final. E outra coisa, quem ainda não tiver inscrito para o treinamento de amanhã, não sabe o que é ainda, comente se isto aqui que eu já vou te explicar o que é. Comente se isto aqui nesta live, nesta aula e faça a sua inscrição pelo direct, tá? Perto do conteúdo que tem, eu tenho certeza que já com quem faz a inscrição já deve ter a sensação de que já tá pago, porque quem faz a inscrição do treinamento tem uma apostila para acompanhar amanhã, já tem aula introdutória dentro da plataforma, dentro da Hotmart. Então aproveitem essa oportunidade de estudar bastante esse conteúdo, que é um conteúdo muito interessante que vocês aí estão direto reclamando comigo que tem dúvida, o pessoal aqui no direct, os médicos. E para quem... Eu vou começar então me apresentando, porque tem gente que assiste depois dessa aula, vê o replay dela, tem gente que chegou agora, caiu de paraquedas. Meu nome é Luma, eu sou médica cirurgiã geral. Eu ensino médicos a dominarem as pequenas cirurgias, mesmo começando do zero. Deixa eu virar essa luz aqui. E o treinamento de amanhã, que eu tô falando também para quem caiu de paraquedas, o médico tá aqui que não tá entendendo nada. O treinamento de amanhã é sobre eczeres de cisto epidérmico. Vai ser a primeira experiência, o treinamento ao vivo que eu faço, em que eu destrincho uma cirurgia, na verdade, que é a cirurgia campeã de dúvida entre os meus alunos, entre os meus seguidores. A gente já fez pesquisa, eu já rodei pesquisa, já percebi, já vi, né, com números estatísticos, que a maior dúvida de vocês aí, campeã, é eczeres de cisto. Esse treinamento eu vou destrinchar as eczeres de cisto epidérmico de uma forma como vocês nunca viram. É um treinamento em que eu vou falar sobre pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório, precificação. Então não vai ser, na verdade, o nosso cisto epidérmico um coadjuvante perto do tanto de conteúdo que a gente vai ter dentro do treinamento amanhã. Hoje eu vou introduzir o tema para vocês, que é de precificação. Eu vou cutucar numa ferida que antes para mim era terrível, porque eu antigamente, quando eu não sabia precificar as minhas cirurgias, as minhas pequenas cirurgias, eu já perdi a oportunidade de atender, de operar paciente no particular, porque eu não sabia precificar. E aí eu encaminhava esses pacientes para colegas, não tinha esse conhecimento sobre gestão, sobre consultório, nada disso. Então eu passava as minhas cirurgias para outros profissionais, outros médicos, e perdi a oportunidade de faturamento, perdi a oportunidade de atender particular, de oferecer um serviço de excelência para o paciente. Então essa caminhada que eu não quero, essa caminhada negativa que eu não quero que vocês tenham. Quem vai estar no treinamento amanhã vai ter esse conteúdo com muito mais detalhe, porque aqui a gente não consegue falar tudo de uma vez, mas eu prometo que eu vou passar algo, na verdade, o que é essencial aqui para vocês. Nós vamos fazer um treinamento de mentalidade. Primeiro, eu já contei essa história aqui para vocês, horrível, que eu deixava de fazer cirurgia no passado particular,
porque eu não tinha noção nem quanto que eu ia precificar qualquer pequena cirurgia, principalmente exéresis do cisto epidérmico. Eu achava que isso aí não era para mim, que eu não tinha que montar consultório, que eu tinha que ficar só em plantão. Não que isso esteja errado, na verdade, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que estar onde a gente tem qualidade de vida, felicidade e realização. Mas eu estava ficando muito sobrecarregada de trabalhar de uma forma e senti que eu precisava, com o meu conhecimento técnico, com o que eu saí da residência, eu precisava ter mais qualidade de vida e me programar para reduzir ali o trabalho excessivo que eu tinha com plantões ou com outras formas de trabalhar na medicina que não eram as que eu trabalho mais hoje em dia, que é consultório, que é atendimento particular. Mas, então, hoje eu vou trazer o PDF. Quem estiver na aula comigo até o final, ou quem assistir essa live aqui depois, é só lembrar de me enviar um direct que eu mando esse PDF para vocês. Esse PDF é um mapa da precificação que eu vou apresentar amanhã na formação, no treinamento. Vou dar de presente também para quem estiver no treinamento amanhã esse mapa e vou destrinchar uma precificação ali ao vivo de uma cirurgia de exéresis de cisto epidérmico com o GPS da precificação que tem dentro da formação, que é a tabela automática de precificação que tem dentro da formação online Pequenas Cirurgias do Zero. Então, quem vai estar no treinamento amanhã vai ver como precificar ao vivo um procedimento cirúrgico. Então, vamos lá. O que a gente tem que trabalhar de mentalidade na precificação aqui para que vocês saiam dessa aula antes de saber o que tem de quesitos que a gente tem que levar em consideração para precificar. Eu preciso trabalhar a mentalidade de vocês para o seguinte: a gente não pode girar nos extremos. A gente não, inclusive eu fiz uma postagem dessa aí no feed esses dias, não sei se quem está aqui na aula viu, que precificação não é empurrar a cirurgia para paciente, não é empurrar uma exérese para um paciente que está grave, não é falar, nossa, essa cirurgia, você está com uma lesão maligna, precisa tirar correndo, aí vai, precifica, coloca um valor nada a ver, um negócio que você não consegue nem entender por que você colocou. Então não é isso, precificar não é isso, não é essa mentalidade que o médico pode ter em hipótese alguma nas pequenas cirurgias, mas é também um perigo o médico se comportar como eu se comportava lá no início, não sabia precificar, então achava que essas cirurgias quase que tinha que ficar fazendo de graça, né? Sendo que a gente fez faculdade de 6 anos, tem gente que fez cursinho igual eu antes de entrar para a faculdade, que lutou para entrar para a faculdade, para estudar até o final, fez uma residência, fez uma especialização, fez uma pós, tá aí trabalhando no mercado. Não é se desvalorizar, é você prestar atenção em tudo que você fez até chegar aqui, levar em consideração tudo que você estudou, então precificar e valorizar o seu suor ali do dia a dia para atender seus pacientes. E precificação, muitas vezes, a gente foi doutrinado na faculdade, a gente foi doutrinado até na residência ou nas especializações, que é errado precificar, que o médico, ele passando o valor de uma cirurgia está errado, que ele passando o valor de uma consulta está errado. Nós sofremos tantos, né, tanto com as consultinhas de WhatsApp, as olhadinhas. As meus alunos que são dermatologistas sempre reclamam disso, que a área deles é pior ainda, que a área deles é juntinha aqui com a nossa das pequenas cirurgias, mas para eles é pior ainda, que é a questão da olhadinha, né, que a pessoa, os colegas, os vizinhos, gente que nem tem costume com a gente, chega, o que eu tenho? Eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que só colar uma orelha, eu tenho que só fazer essa cirurgia aqui, o que é isso? E aí a gente próprio, assim, aceitando a fazer essas consultinhas online, a gente se desvaloriza cada dia mais. E eu tô aqui para quebrar essas crenças em vocês, igual eu quebrei em mim mesma, porque isso acontecia comigo demais. Eu ficava muito para baixo, principalmente porque eu não sabia precificar e nem valorizar o meu trabalho. E sobre essa questão de mentalidade, gente, eu sugiro que, se vocês ainda não estão com a mentalidade de precificar direito, eu sugiro que vocês assistam bastante meus conteúdos aqui
que vocês procurem médicos na internet, que não sejam médicos que enganam pacientes também, que não sejam charlatões, que não inventem procedimento para o paciente que ele não precisa. Vocês que são médicos, vocês vão ter esse feeling de ver quem realmente ali está fazendo um trabalho sério, que não empurra cirurgia para paciente. Então, começa a seguir essas pessoas e vejam como que é a mentalidade dessas pessoas, assim como eu prego aqui para vocês. Tem uma postagem minha aqui, acho que de anteontem, que acho que o Instagram até barrou por causa de uma imagem ali que eu coloquei de eczeres de cisto. E eu falei ali num post carrossel o que era precificação e o que não era. E isso aí provoca, essas afirmações, elas provocam na gente um senso de mudança mesmo, sabe? De um senso assim, que a gente olha para toda a nossa história, o nosso passado, e a gente vê como que precificar é importante. Mesmo quando a gente não está no âmbito do consultório particular, quando a gente está no âmbito até do SUS, de alguns outros locais que a gente trabalha, que a gente não tem a liberdade total para precificar, mas mesmo a gente estando nesses âmbitos, a gente tem que abrir os nossos olhos para ver o que a gente pode aceitar de valor que a gente recebe e o que a gente não pode aceitar, estando condizente, claro, com o ambiente que a gente está, né? Que muitas vezes o ambiente do consultório é diferente, muitas vezes não, ele é diferente dos locais que a gente trabalha, que não são um ambiente particular, que são SUS, que são planos, que são clínicas de terceiros, enfim, existem várias possibilidades. Dito tudo isso em relação à mentalidade, amanhã eu vou trabalhar no treinamento melhor essa mentalidade com quem estiver lá comigo e eu vou passar esse mapa da precificação lá. E o que a gente precisa levar em consideração para precificar as nossas eczeres de cisto epidérmico? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que é muito importante, eu vou dividir em 3 grupos, tá? Na verdade, 4 grupos aqui, e eles estão separadinhos lá no PDF que eu vou entregar. E vocês vão poder usar ali, até imprimir para deixar mais claro ali na cabeça de vocês, para vocês, quando tiverem na dúvida como precificar, o que levar em consideração para precificar um eczeres de cisto, vocês já consultem essa tabela. Essa tabela, eu separei ela primeiro pelos custos diretos, que são, eu vou explicar daqui a pouco, mas são essas questões de materiais, consulta que a gente gasta para atender o paciente. O segundo bloco, a estrutura e equipe, é o que a gente tem de estrutura ali para oferecer para aquele paciente, para atender um procedimento, né, no consultório ou em hospital, o que quer que seja. A parte 3, que é a parte de impostos, lucro que a gente vai ter, obviamente, tem gente que não pensa no lucro, na hora de precificar não sabe nem por onde passa, não sabe nem colocar o lucro ali que quer ter. Investimento em conhecimento, que é o último bloco que os médicos ignoram para valer aí na hora de precificarem. Então, isso aqui eu vou explicar no final, mas o investimento no conhecimento, ele tem impacto sim, deve ter impacto na precificação. Quanto mais você estuda, mais você se especializa, mais você investe em conhecimento, mais você tem bagagem para poder tratar cada vez melhor ali as suas eczeres, para fazer as suas eczeres de cistos padrão ouro mesmo, ou de outras pequenas cirurgias. Então, vamos destrinchar primeiro os custos diretos. Deixa eu ver se eu pego a minha... Isso, vou abrir aqui o mapa que eu vou entregar para vocês, para eu não perder nada, para falar com vocês aqui. Primeiro, então, os custos diretos. Os custos diretos, eu preciso fazer aqui, olhar meu script. Custos diretos. Os custos diretos, eles vão corresponder a valor de consulta que a gente tem que embutir no preço final de cirurgia, para o paciente que operou com a gente não ficar toda hora quando for consultar com a gente, tem que ficar pagando consulta. Isso aí é ruim para ele, isso aí é chato. É muito melhor que ele pague um valor fixo ali e tenha o seu acompanhamento no pós-operatório por uns 3 meses ou 2 meses, como você quer definir, de acordo com a cirurgia. E é muito melhor que ele tenha essas consultas já embutidas, é mais confortável para a experiência do paciente. Então, a gente tem custos de consulta,
o que você gasta de insumos, materiais de qualidade que você usa. Os materiais, gente, eu já calculei mais ou menos, eles ficam em torno, para essa cirurgia, da mais simples para mais avançada, eles ficam numa média entre 15 e 100 reais, tá? Isso aí foi calculado 2 anos atrás, agora com essa margem, com tudo aumentando, podem botar aí 150 reais, que é pouco, tá? É material, é fio, material descartável que a gente compra, campo, investimento nessas canetinhas cauterizadoras. Às vezes a gente não comprou o cautério ainda, mas compra a canetinha cauterizadora, que por mês fica em torno de 200 reais, se você utilizar o kitzinho com as 3 todo mês. Então é muita coisa que a gente embute aqui. Quantidade de estoque que a gente tem que renovar por mês. Então o estoque por mês ele tem que ser feito uma média de valor que a gente gasta para embutir aqui nesses custos diretos também. Nesses custos diretos. Cada cirurgia, o que você vai entregar de kit para o paciente? Eu gosto de fazer um kitzinho que eu chamo de kit mimo, que eu deixo aqui também, vou deixar no mapa da precificação para vocês, para quem assistir aqui essa aula. O kit mimo eu gosto de fazer para os pacientes de pós-operatório, de qualquer cirurgia, não é só de exeres de cisto, não. Eu deixo uma sacolinha personalizada para o paciente, não é uma sacolinha para fazer propaganda do meu consultório. Muita gente, muito médico faz o foco reverso, faz o foco errado, em vez de focar no paciente, foca em si próprio, no seu negócio. Então eu faço uma sacolinha artesanal para o paciente, um kitzinho, uma sacola bonitinha com a cor como é que fala aquele negócio? Paleta, a cor da paleta do consultório, e coloco um recadinho escrito à mão, com meu nome, com um kit ali com gaze para o paciente utilizar no pós-operatório, com o primeiro micropore que ele vai utilizar, com os materiais que ele vai utilizar para fazer o primeiro curativo. Isso aí surpreende o paciente, é muito legal para o paciente. Então eu não abro mão, sempre faço esse kitzinho aí, kit mimo. Ele ficava em torno de 15 reais. Agora tá uns 25 já por conta do aumento das coisas, dos materiais, enfim. E eu calculo ele no bloco 1 dos custos diretos também. E hora disponível, isso aqui eu vou destrinchar amanhã na aula, mas muita gente erra nesse negócio da hora disponível, muito médico nunca calculou a sua hora disponível e para embutir no valor aí da precificação dos procedimentos e acaba errando e depois vai ver, tá tomando prejuízo na hora de calcular os valores dos seus procedimentos. Então, hora trabalhada, hora disponível, eu vou ensinar amanhã como que vai calcular essa hora disponível. Não tem como eu ensinar aqui agora, porque não tem quadro, não tem como eu passar a aula aqui inteira para vocês. Mas já estejam cientes de que vocês precisam calcular a hora disponível para a cirurgia. Pensa assim, a cirurgia vai durar 1 hora, 2 horas, então calcula ali a sua hora disponível, já deixa calculada e multiplica por 2 se for 2 horas, se achar que vai ter uma cirurgia maior. Isso aí a gente tem que embutir sim. Tem muita gente que acha que não precisa, mas precisa sim. Porque no final, se você precificar errado, igual todo mundo faz, só calcular preço de material que vai usar, acaba perdendo, tendo prejuízo, acaba às vezes até fechando consultório, porque não consegue ir para frente, porque não sabe precificar, não consegue cobrir os gastos e acaba tendo prejuízo mensal aí no consultório, até o consultório fechar. Vê que tristeza isso. Então, os insumos a gente coloca nesse bloco 1 dos custos diretos. Eu deixei no mapa aqui que eu vou entregar para vocês. Tudo isso entra na conta, tá? Tudo isso entra nesse bloco 1 e eu separei aqui para vocês. Vocês vão calcular depois por hora tudo isso direitinho aí em casa. Vocês vão imprimir essa tabela. Quem ficar até o final vai ter esse PDF. E aí vocês vão abrir a mente de vocês vão ver que vocês não estão sabendo precificar procedimento. Precificar, como eu falei no início da aula, não é fazer valores exorbitantes em comparação, em relação ao que você pode oferecer para o paciente, mas não pode destoar também do mínimo que você precisa para calcular, para ter a sua empresa, seu consultório funcionando, tá? Na hora que eu aprendi isso aí, a minha mente mudou completamente em relação à precificação. E vocês vão ver que no final a gente chega numa moedinha de troca para precificação, que é
o que eu gosto de utilizar, que é o plantão de 12 horas, de qualquer especialidade ou mesmo que não seja especialidade. Então, a minha regrinha aqui é: não precifique seus procedimentos cirúrgicos nenhuns em consultório se não forem acima ou igual ou acima do que é o valor de um plantão de 12 horas. Vão por mim. A responsabilidade que a gente tem na cirurgia é muito grande. Se a gente faz a cirurgia com seriedade, contando com todos os imprevistos, sabendo tratar como um médico de verdade, como um cirurgião de verdade mesmo, a gente vê que está até o valor barato, pelo nível de responsabilidade. Então, é a responsabilidade de um plantão de 12 horas quase. Não precifiquem um valor menor que isso. Quem vai estar amanhã comigo no treinamento vai ver que esse valor aí mínimo bate direitinho com o valor do plantão de 12 horas, tá? Para qualquer procedimento cirúrgico em consultório. No hospital já é um pouco mais alto o valor, porque a gente tem taxa de hospital, muitas vezes tem taxa de anestesiologista, né? De outras coisas a mais que não estão embutidos no valor de precificação do consultório. Então, o primeiro bloco 1 acabou. Agora nós vamos para o bloco 2, estrutura e equipe. A estrutura, o que a gente tem que contar para pensar na estrutura? Tem gente que acha que pagar aluguel ali de consultório, ter aquele gasto mensal com consultório, não precisa calcular isso para precificar a cirurgia. Vocês acreditam nisso? E vocês podem acreditar porque eu também pensava assim, eu era uma bocó. Eu não sabia fazer nada disso, então quando eu tive uma aula disso com um mentor meu que eu já tinha feito um curso dele no passado, uns 4 anos atrás, sobre consultório particular. Gente, na hora que eu vi essa aula, eu falei assim, eu não acredito. Eu sou uma topeira. Na hora que eu vi essa aula, aí a minha mente abriu, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, eu comecei a levar isso para o meu consultório, eu criei a tabela de precificação, o mapa de precificação e o GPS da precificação que tem dentro da formação online, para ensinar os médicos a mudar a mentalidade e para aplicarem o que eu aprendi sobre precificação na tabela automática. Pra vocês nem perderem tempo em ter que ficar fazendo, montando a tabela SUS do zero, mexendo com Excel, pedindo programador para ajudar. Então, vocês já têm isso, quem tem aluno meu da formação online, Pequenas Cirurgias do Zero, já tem essa tabela em mãos. E eu falo para vocês que essa tabela é uma mão na roda. Eu uso ela para precificar meus procedimentos, tá? E vocês vão ver que ela é essencial. Vocês têm que ter isso se não tiver essa tabela, se vocês não forem meus alunos ainda, pegam um mapa aqui hoje, o PDF, já para vocês verem o que tem que levar em consideração para precificar. O PDF de hoje, ele não é a tabela automática que eu vou entregar para vocês, mas ele é um mapa, ele é um norte que vocês vão ter com os itens que vocês têm que levar em consideração para precificar. Bloco 1, então, foram os custos diretos. 2, estrutura e equipe. Como eu estava explicando para vocês, tem gente que acha que pagar aluguel, essas coisas, conta de luz, isso tudo de consultório, ou até mesmo se tiver consultório próprio, tem médico que acha que não tem que levar em consideração quanto que isso fica por mês e por hora trabalhada. Aí o que acontece? Não embute esses gastos que ele paga lá na frente, conta de luz, IPTU, taxa de tudo quanto é trem que paga, não consegue embutir isso na hora de precificar a cirurgia por hora. Aí o que acontece? Não consegue enxergar onde está drenando, para onde está indo o dinheiro, para onde está drenando, por que não entra nada e sai tudo, e não consegue gerir ali com uma coisa básica que é saber precificar. Isso aqui, gente, vale também para quem trabalha em coworking, tá? Eu também comecei, eu trabalho em coworking também. Dependendo da cidade que eu vou atender, eu pago em torno de 100, 120 aqui em Juiz de Fora, na cidade que eu moro também, tem um coworking que eu atendo que é R$120 para usar a sala de procedimento por hora. Aí vocês imaginam, vou lá fazer um cisto, o paciente me procurou, vou atender particular nesse local, aí vou fazer lá um cisto epidérmico, vou só precificar o que eu gastei de material meu, ou precificar só a hora ali do coworking, e as outras coisas, eu não vou precificar, não. Vou cobrar uma cirurgia do paciente como se tivesse o paciente pagando uma cirurgia, o valor de plano, valor de SUS. Não tem cabimento, né? Não existe essa possibilidade. Estrutura, então, a gente coloca o que a gente gasta também com secretária, instrumentadora por hora.
A gente tem que calcular por mês o valor total, dividir pelos dias trabalhados e pelas horas trabalhadas. Vocês vão ver amanhã no treinamento quanto que fica mais ou menos isso aí para cada profissional e a gente também vai embutir isso na tabela de precificação automática, tá? Tudo isso, se vocês calcularem por hora, fica muito mais fácil de enxergar na hora de calcular a precificação de uma cirurgia específica, de uma exérese de cisto ou de outra qualquer pequena cirurgia específica, tá? O bloco 2, então, eu falei aluguel, custo de sala, custo de secretária por hora, instrumentadora, tudo isso a gente pega, soma e divide por hora. Imposto, lucro e taxa de cartão agora, a gente está no bloco 3. O primeiro bloco, então, foi o custo direto, o que gasta de material, essas coisas. Estrutura, então, segundo bloco, que é estrutura, equipe, aluguel, quanto que fica secretária e tudo. Terceiro bloco, impostos, lucro e taxa de cartão. O lucro, vocês vão ver amanhã também, quem tiver no treinamento vai ver como que calcula o lucro, em cima de que calcula o lucro. Então, a gente tem que escolher uma porcentagem de lucro que quer ter em cima da soma dos valores que eu falei acima, no bloco 1 e no bloco 2. E vocês vão ver que muitas vezes, dependendo de como precifica, você não tem lucro nenhum ou tem até prejuízo se não colocar tudo isso que eu tô falando aqui na precificação. Se eu vou provar para quem tiver amanhã, gente, vai tomar um susto com isso. Se não tomou, vai tomar. Porque na época que eu aprendi isso aqui, eu tomei um susto. Eu me senti uma trouxa. Eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei nem precificar minhas cirurgias. Ainda não tinha nem pensado ainda em fazer consultório particular direito, não estava sabendo nada. Estava levando tudo no vamos ver, precificando de um jeito absurdo, que eu nem sabia como é que fazia. Na hora que eu comecei a estudar isso e pregar aqui a cadeira para estudar e colocar isso em prática, gente, eu tomei um susto, tá? Fala sério. Eu acho que vocês vão tomar um susto também, quem ainda não caiu na real com isso. Que a gente não percebe, a gente vai fazendo um negócio no automático. E outra coisa, a gente vai vendo assim, quanto que fulano tá cobrando? Quanto que, eu tô vendo ali no mercado, as minhas alunas dermatologistas sempre falam isso, agora indo para o âmbito da cosmiatria, da estética, elas começam a fazer comparação com Deus e o povo que atende, que faz botox, que faz preenchimento, isso aí tá bombando agora, né? Que não é o caso do que eu tô falando aqui de cirurgia, mas estou fazendo um paralelo com as meninas da Dermac, que são minhas alunas. Elas já falaram em aula de precificação da formação que fazem precificação até de procedimento estético, comparando o quanto que fulano ou ciclano cobra. E essa amiga minha também, que é dermatologista, na verdade, essa daí agora que eu vou falar, não é minha aluna, é uma amiga minha lá de Ubá, de uma cidade que eu morava antes de vir para cá. É uma excelente dermato, uma médica maravilhosa, mas ela falou comigo, confessou que tinha medo de precificar porque ela tinha medo de perder para a concorrência. Aí eu falei assim, minha filha, você é dermatologista, fez pós de cirurgia dermatológica, é inteligente, vamos aprender a precificar, você não pode ficar assim não, você tem que levar em consideração o que é para você tem que ter segurança no que você faz e esquecer o que a concorrência está fazendo, entendeu? Na verdade, você pode ali ter como base o que a concorrência está fazendo, mas você não sabe o que a concorrência oferece de estrutura. Às vezes a concorrência tem uma estrutura megalomaníaca maravilhosa, mas ali peca em alguns quesitos, peca na hora de precificar, não sabe isso aqui que eu estou explicando para vocês, aí é um excelente profissional, tem uma estrutura ótima, mas precifica tirando com base não sei onde, entendeu? Porque o colega X faz cisto, ele cobra valor de plano, porque o colega faz de graça no ambulatório e tal. Aí começa a misturar como é que é? Ambiente. Gente, esqueci a palavra. Ambiente público, público do SUS com consultório, aí vira aquela salada e mistura com clínica e bota paciente de pós-operatório do SUS misturado com o número de consultório, com a confusão, não sabe gerir, entendeu? Então a gente precisa saber separar esses ambientes. Outra coisa também que eu pontuo para os meus alunos da formação e para vocês que estão aqui, não sei se vocês estão aqui na aula, vão participar amanhã do treinamento. Uma coisa que eu sempre falo com vocês,
nós precisamos de vestir, nós médicos que fazemos pequenas cirurgias, fazemos essas cirurgias de exéreas de cisto, ou que seja qualquer pequena cirurgia. Nós precisamos vestir várias skins, né? O que são várias skins? São várias versões nossas em vários lugares. Pra quê? Porque você é falso, você vai fazer isso num lugar e não faz outro? Não, é porque a gente não consegue lutar contra o sistema. Como que o sistema funciona? O SUS funciona de uma forma e o particular funciona do outro e tá tudo bem. O SUS, eu consigo ir lá, eu faço meus procedimentos, eu dou o meu melhor mesmo no SUS, tá? Eu ainda trabalho no SUS, faço consórcio, agora eu tô fazendo muito pouco porque não tô tendo tempo para dedicar, mas eu atendi, o maior volume meu de cirurgia, graças a Deus, foi pelo SUS. É onde eu peguei mão, onde eu fiquei melhor depois da residência, eu agradeço muito ao SUS. Mas o SUS, infelizmente, a nossa skin que a gente veste nele, né, a nossa modo de trabalhar é totalmente diferente do particular. A gente não tem como lutar contra o sistema. Eu já tive já tive médica que é amiga minha, que atendia no PSF, que dava número pessoal dela para paciente do PSF, que dava número pessoal para paciente de plantão. Quando a gente se entrega tanto assim no SUS em relação a tentar fazer o que o particular faz, a gente se frustra. Então a gente chega lá no SUS, tem como a gente dar cartilha de pós-operatório para paciente, tem como a gente fazer as nossas consultas, mesmo com os recursos que a gente tem no SUS, tem como a gente fazer os nossos pré-operatórios. Eu já cheguei em ambulatórios do SUS, onde eu trabalhava, que eu falei, gente, não dá para ficar marcando procedimento sem eu ver o paciente. Não façam isso mais, por favor. E teve lugar que não quis, eu saí. Teve lugar que topou e deu super certo, entendeu? Então é só a gente saber se comportar, a gente dá o nosso melhor. Agora, no consultório, gente, é outro nível. Se a gente souber precificar direitinho, igual eu tô mostrando aqui para vocês, a gente consegue entregar o nosso melhor. A gente consegue fazer uma consulta de 1 hora com tranquilidade, sabendo que eu não marquei 200 pacientes depois, tá um esperando atrás do outro. Ou pelo menos não deveria, porque o paciente que está pagando mais caro, está pagando em particular, ele quer ter atenção, ele quer ter um atendimento de qualidade, ele quer ser ouvido, ele quer estar ali muitas vezes porque ele não conseguiu uma oportunidade para ser consultado no SUS. E isso não é sobre classe social também não. Tem paciente, graças a Deus, de todas as classes que eu atendo no particular, paciente que chega, gente, com o dinheiro ali da aposentadoria e paga uma cirurgia. É o paciente que chega com o dinheiro na sacolinha e paga a consulta na maior humildade, sabe? Isso aí eu sempre falo com os meus alunos da formação. Valorizem esses pacientes, entendeu? Façam para eles o melhor, dê o sangue para esses pacientes. Atendam eles ali no WhatsApp Business, estejam presentes, peçam à equipe para estar mais presente, secretário, valorizem esses pacientes. Tem muita gente que acha, porque eu vou precificar caro, só vai vir gente rica até consultar comigo. Não, não, não. Isso aí é totalmente diferente. Isso aí vai vir gente com mentalidade que valoriza o seu trabalho aonde você for. Porque tem o paciente que faz o leilão reverso, né, que é o paciente por N motivos, sem julgamentos aqui, que é o paciente que manda mensagem para 10 médicos e pergunta qual o valor de um cisto epidêmico, qual o valor de exédio, qual o valor para tirar um cisto. Aí o primeiro que fala que dá o orçamento sem consultar, que já manda tabela de preço sem nem ver paciente, aí o primeiro ali que faz o mais barato, aquele paciente fica com ele, entendeu? Então eu pelo menos não quero esse tipo de paciente para mim. Eu acho que vocês também não devem querer, porque vocês valorizam o trabalho de vocês. Então, vocês vão saber precificar. Outra coisa também, a gente não vai ficar se comportando como se estivesse oferecendo um cardápio para o paciente na consulta. A gente tem que manter a medicina ali. A consulta não é avaliação, não chamem a consulta de avaliação. A consulta é consulta. Ali mesmo no SUS é consulta, em qualquer lugar que vocês estão. Tem aluno meu que chega na formação com essa mentalidade. Quando você cobra avaliação? Gente, que avaliação? Médico não faz avaliação. Aí você tem um paciente com queixa para uma pequena cirurgia, para exéreas de cisto, aí você vê o paciente está com um CBC na cara dele ali que ninguém viu e ele está preocupado com cisto.
Aí o que você vai fazer? Você vai propor cirurgia do cisto ali e não tá nem aí pro resto? Você não vai ver o que o paciente toma de medicação? Então, pelo amor de Deus, no SUS, qualquer lugar que vocês forem atender, não é avaliação. Não vão me pôr, falar que vocês são alunos meus e ficar colocando no Instagram valor de avaliação. É consulta, ok? Eu fico bravo com isso, porque eu tenho pavor disso, gente. A medicina, ela não pode se transformar nesse mercado horrível aí que as pessoas estão insistindo em transformar, sabe? Principalmente o pessoal da estética e quem é minha aluna, dermatologia, sempre reclama disso comigo o tempo todo. E eu fico assim, cada dia que passa de boca aberta com cada absurdo que o pessoal tá fazendo, chamando consulta de avaliação, marcando procedimento para paciente sem nem ver o paciente, mandando. Eu já vi médico, gente, colocando valor de cirurgia no story do Instagram. Já vi cirurgião plástico fazendo isso. E, graças a Deus não era meu aluno nem amigo, mas já vi fazendo, colocando a valor de cirurgia no story como se fosse um cardápio, como se estivesse num supermercado, num restaurante, com o cardápio ali, tudo escrito. Gente, pelo amor de Deus, isso aí, até aluno que entra com essa mentalidade, eu prefiro que, na verdade, que nem entre com essa mentalidade para fazer a formação, ou se entrar com essa mentalidade, já tem que mudar, pelo amor de Deus, mudar esse conceito. Como eu dou muita volta, eu tô vendo que vocês estão tentando prestar atenção e atentos, quem tá na aula. Como eu dou muita volta, para quem chegou agora, eu tava falando dos custos que a gente precisa fazer para levar em consideração, para precificar. Se vocês ficarem aqui até o final, eu vou disponibilizar uma tabelinha com esses custos. Não é a tabela completa da formação, mas é uma tabela que vocês têm que ter aí para saber o que vocês têm que levar em consideração para precificar. Já tendo isso, assistindo essa aula, vocês vão conseguir também aí abrir a mente de vocês. Custos diretos é o bloco 1, que eu já falei. Estruturas e equipe, bloco 2. Impostos, lucros e taxa de cartão, bloco 3. Tem gente que não embute já a taxa de cartão na hora de precificar. Aí o paciente vai pagar a cirurgia. Ah, não, mas vai pagar no cartão? Então é 5% a mais. Gente, que coisa horrorosa. Aí a gente também, né, a gente não pode tratar o paciente dessa forma. Se a pessoa está pagando ali para fazer um procedimento, você está precificando, a pessoa está disposta a pagar, ela quer ter a opção de pagar no cartão, você vai virar para ela e já vai onerar ela de novo, já vai passar uma taxa de cartão? O que você vai fazer? Eu ensino isso na formação, vou ensinar amanhã ao vivo também para quem estiver ao vivo no treinamento. Você vai pegar e vai fazer o reverso. Você já vai calcular a taxa ali do cartão. Meu cartão é aquele rede, tá? Mas tem outros aí, tem Tom, tem, como é que chama aquele negócio? Mercado Pago. Tem um monte de maquininha aí que vocês podem olhar com o banco. Não misturar conta PJ com conta pessoal, isso aí é uma coisa que eu também falo lá na formação. E aí vocês pegam uma maquininha de cartão e fazem a gestão da precificação com base no que tem lá no aplicativo falando das taxas do cartão. A minha maquininha tem um aplicativo dela no celular que eu simulo os valores, ela me passa as taxas. Ah, dividiu de 12 vezes, o paciente quer dividir de 20 vezes, quantas vezes quiser, já tem a taxa lá certinha. Aí eu dou uma margem ali da taxa entre 7%, eu não lembro mais se é 7%, eu já jogo bem para cima, para quê? Para na hora do paciente falar assim, eu não vou pagar no cartão, eu quero pagar à vista. Aí o que você faz? Aí você faz o reverso. Como você já embutiu a taxa do cartão, você fala com o paciente, nossa, se você for pagar à vista, já passa no orçamento, se você for pagar à vista, tem 5% de desconto. Aqui, por conta da máquina, né? Você vai pagar à vista, você não vai pagar no cartão. Olha que legal, o paciente, em vez de ter uma surpresa desagradável de pagar uma taxa que ele nem estava esperando, ele vai ter uma surpresa agradável que você deu um pequeno desconto ali para ele, né? E isso é legal. E outra coisa também, desconto não é ficar falando com o paciente, nossa, a cirurgia vai ficar baratinha, eu tô te dando aqui tanto de desconto, desconto para lá, desconto para cá. Se você fizer isso, você vai estar dando um tiro no seu pé, porque aí o paciente vai pensar que você está desvalorizando demais o seu trabalho e vai pensar assim, nossa, essa médica está estranha, ela está empurrando cirurgia para mim. A não ser, gente, eu já fiz um negócio interessante, porque eu quis fazer
tá? Eu já fiz isso algumas vezes, uma vez só não. Eu já fiz isso com alguns pacientes meus que chegaram no meu consultório, que eu vi que estava assim com extrema dificuldade para pagar a cirurgia, estava esperando família fazer vaquinha, fazer isso, fazer aquilo, e eu dei propositalmente um desconto porque eu fiquei comovida com a história daquele paciente, era pessoa que precisava, que nem estava me pedindo desconto. Eu cheguei e falei assim, não, a minha parte aqui você vai ter um desconto maior, você vai pagar isso, isso, isso. E aí eu fiz, entendeu? O Ramon falou, todo mundo deveria ouvir essa aula. Que bom, Ramon. Você já é médico? Você já está sabendo fazer suas precificações aí? Ou você é acadêmico? Como é que está a sua situação aí? Me conta. E eu quero que vocês tomem um susto mesmo com essa aula. E quem tiver na aula de amanhã vai tomar um susto maior ainda, porque eu vou mostrar ao vivo como que é a precificação real de uma cirurgia, tá? Bloco 4, então, investimento, falei 1, 2 e 3, agora o 4 que eu estou recapitulando é investimento no seu conhecimento. E aqui, gente, todo mundo ignora, né? A maioria, eu acho que é todo mundo, porque eu também ignorava. O que acontece? Se a gente não colocar o nosso custo com especialização, com curso online que a gente paga, igual a formação, quem é aluno da formação paga um valor mais alto, quem é aluno meu da formação, para valorizar mesmo que eu tenho uma enxurrada de conhecimento lá dentro da formação. Então, essa pessoa, ela precisa contabilizar, nem que sejam para ficar por hora, ficar centavos, mas ela tem que contabilizar, sabe por quê? Porque isso aí tem que ter retorno. A gente sai da faculdade, a gente rala pra caramba, a gente faz cursinho para passar no vestibular, depois fica 6 anos estudando igual louco, a gente sai, cai, aí tem aquele negócio agora que a residência, para passar na residência é igual ao vestibular. Então a gente tem que estudar mais ainda para passar num negócio concorridíssimo. Aí sai da residência, não sabe precificar, não sabe fazer nada, não sabe gerir consultório, não sabe burocracia. Aí vai, investe o conhecimento igual eu investi para saber fazer isso, que eu fiquei uns bons anos pregada estudando isso para eu não sofrer mais com precificação, com esses negócios. Eu decidi que ninguém ia mandar mais em mim, ninguém ia mandar na forma como eu ia atender meus pacientes, que eu ia ser dona de mim, do meu tempo, dos meus horários. Então eu decidi, falei assim, não chega, já deu um basta, e fui fazendo um monte de curso, mentoria, um monte de negócio que investia no meu conhecimento. Para quê? Para eu poder passar isso para vocês, para eu poder oferecer o melhor para o paciente, para eu poder conseguir estruturar meus atendimentos. Então, tentem investir nos seus conhecimentos e embutir o que vocês gastam ali por hora trabalhada desse conhecimento. Vocês vão ver que quando vocês põem isso na precificação, não aumenta exorbitantemente o valor da precificação, mas são uns centavinhos, uns reaisinhos lá, que se você for juntando em cada procedimento que você for fazer, cada quiser, no final do ano vão dar valores exorbitantes que vocês deixaram de faturar por causa de burrice, por causa de ignorância, de não querer colocar isso, entendeu? Precificar, como eu falei, a mentalidade de vocês tem que ser o seguinte, não é ficar empurrando cardápio de procedimento em paciente, não é ficar indicando cirurgia quando não tem que indicar, não é fazer cirurgia quando não é da sua competência, da sua especialidade, ou se você não consegue fazer aquela cirurgia, não, o seu paciente não pode ser aquele famoso laboratório de treino, né? Então, precificar com responsabilidade, é a consequência do que você estruturou, tá? Então, isso aí não pode ser nem empurrar cirurgia para paciente de valor exorbitante que você nem vai conseguir lidar com isso, mas também nem ficar fazendo precificação de convênio, de SUS no seu consultório, senão você vai falir, ok? Eu espero que isso aqui esteja na cabeça de vocês agora fervendo, para quem não sabia precificar. Pelo menos que com essa aula que eu espero que tenha ativado ali, sei lá, ligado uma chave ali na cabeça de vocês. Eu já fiz encontro ao vivo com meus alunos da formação esse ano falando sobre isso. Tem um módulo inteiro dentro da formação que eu falo sobre precificação, com várias aulas, tabela de precificação. E mesmo assim,
muitas vezes as pessoas ainda têm que virar a chave. Então eu bato nessa tecla e vou bater na tecla amanhã também. Quem tiver amanhã comigo na aula do treinamento vai aprender isso aí mais a fundo e vai ficar mais craque nisso aí, tá? Vocês têm alguma dúvida? O Ramon tinha comentado aqui negócio que tinha que ouvir essa aula, mas eu acho que ele não conseguiu me responder ainda. Se ele tá sabendo precificar suas cirurgias. Vocês têm mais alguma dúvida? A Aline falou, com certeza, nada como aprender com alguém que tem experiência. Muito obrigada. Aline, você é acadêmica, você é médica? Me conta aí, como é que você tá? Tomou um chá de realidade aqui com essa aula? Sem dúvidas, até agora. É porque desde ontem eu liguei o modo sincerona mesmo na aula. Eu falei um negócio ontem na aula, peguei no pé mesmo dos médicos que estão aí me acompanhando para ver se a cabeça de vocês muda. E hoje a cabeça é sobre a precificação. A Aline é médica recém-formada. O Ramon falou, especialista, mas com muitos entraves ainda sobre o tema. Em gerar valor, valorizar o nosso produto e ter melhor conduta, sempre mantendo ética médica. É isso mesmo, Ramon. Não sei se a sua especialidade é cirurgia ou independente da especialidade, você está aqui também para aprender pequenas cirurgias ou vai fazer o treinamento. Não sei se quem está aqui vai fazer o treinamento amanhã, mas, gente, esse assunto eu vou deixar, eu deixei até com um bloco inteiro para amanhã, porque eu preciso falar sobre ele, porque ele era uma coisa que me cutucava, que me doía também, e eu acho que vocês precisam também estar com isso aí afiado na cabeça de vocês, porque, gente, isso aí me deixava muito para baixo. Nossa, eu era muito boba, vocês não têm ideia. Aula de extremo valor, tinha ouvido sim, mas estava focado em ouvir o restante. Ah, sim. Que bom então, o Ramon, que bom que você está conseguindo aí abrir a sua mente, né? Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Eu vou deixar um PDF aqui para vocês, tá? No final da aula. Não é o completão, mas ele é um mapa. Porque, assim, eu ouvi esse termo um dia desse, eu gostei muito. A gente pode ter um mapa, mas a gente precisa do GPS para andar naquele mapa ali, para saber para onde a gente está indo. Então, esse PDF aqui que eu estou dando para vocês, no final da aula, é o mapa, é o que vocês já vão ter que ter em mente, que vão utilizar para precificar. Vocês vão calcular quanto que fica por hora. Se vocês quiserem, até depois me mandar, falar assim, tô sabendo precificar minhas cirurgias. Gente, eu vou ficar muito feliz, tá? Mesmo se vocês não forem meus alunos, mesmo se vocês ainda estiverem em outra realidade aí da vida, às vezes nem querem fazer pequenas cirurgias ainda, mas aprendam a precificar, tá? Aprendam a precificar as suas pequenas cirurgias ou qualquer outro procedimento que vocês forem fazer no particular. E depois vocês me contam aí o que vocês aprenderam com essa tabela, tá? Mais alguma dúvida? Vocês aqui que ficaram até o final, só vocês me mandarem um direct na hora que acabar essa aula, não precisa ser agora, na hora que acabar vocês mandam um direct que eu vou pedir a minha equipe para poder enviar o PDF para vocês, tá? E quem ainda não decidiu se vai participar do treinamento amanhã, os ingressos vão se esgotar hoje até de madrugada, né? Até 8 horas os ingressos. Os ingressos são até 8 horas amanhã, né? Isso. Aí depois a gente encerra. É só comentar aqui Cisto para receber o link no direct para fazer a inscrição. Quem não puder assistir ao vivo o treinamento, infelizmente, né, eu queria que todos estivessem ao vivo para que vocês aquele negócio ali de estar ao vivo é muito melhor, a emoção de estar ao vivo, de aprender, eu acho melhor. Mas se vocês não puderem, depois a gente tem o ingresso VIP também, que dá para comprar até amanhã, que vocês vão ter a gravação até daqui 6 meses, tá? Essa gravação aí com todo o conteúdo que vai ter amanhã. Mas o ao vivo é emocionante, né, gente? E mais alguma coisa que vocês querem que eu fale aqui sobre a precificação? Eu falei muita coisa, mas coisa mais essencial mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho a minha colinha aqui para eu não esquecer.
Eu falei dos blocos, isso. Vou deixar o mapa aqui com vocês. O mapa, ele chama tabela para precificar suas cirurgias e procedimentos, tá? E aí tem aqui tudo que direitinho, especificação no canto esquerdo, vocês vão ver que é a consulta, kit, insumo, material, aí vocês vão fazendo um cálculo do valor por hora. Eu coloquei aqui, vocês podem fazer o cálculo ali por hora. Vamos supor, a gente trabalha, sei lá, 20 dias por mês. Em cada dia que a gente trabalha no particular, vamos supor, eu trabalho 5 horas ali no consultório e tudo. Aí pega esses, como é que fala aqui, gente? Essas especificações, igual hora de sala, secretária, aluguel, instrumentador, insumo, pega e divide tudo por hora, tá? Quem for participar da aula amanhã, não se preocupe que eu vou ensinar isso com mais detalhe. Eu vou abrir a aula lá de dentro da formação, direto para vocês verem uma aula de precificação padrão ouro. E aí vocês vão entender o porquê disso aqui. Então, quem for participar amanhã, fica tranquilo. Pega esse mapa aqui, mas amanhã vocês podem ficar tranquilos que eu vou explicar tudo, tá? Aí eu vou mostrar como é que faz na tabela mesmo automática. Essa aqui é a tabela simples, a outra é a automática, tá? Então, eu vou desligar porque eu tenho que me preparar ainda que amanhã começa o treinamento 9 horas, tá? Eu fiz um mapa mental, fiz um script top aqui para vocês, eu tenho que revisar algumas coisas, então. Quem estiver comigo amanhã vai ter muito conteúdo, tá? Um abraço para vocês, bons estudos para vocês e até amanhã, quem estiver comigo, tá bom? Um abraço. E lembra de mandar lá no direct para eu mandar o PDF para vocês.